Passo a palavra à secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Alana Feijó, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, e dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macu, Comar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária, a fim de realizar a leitura da ata. Senhor presidente, realizarei a leitura da ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 5 de agosto de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Coloco em discussão a solicitação de dispensa da leitura da ata realizada pela vereadora Gido Celeiro. Está para votação a solicitação da dispensa da leitura da ata. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Nesse momento, então, passarei a deliberação da etapa para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Coloco a ata da 26ª sessão ordinária em discussão. Não havendo solicitação de retificação e impugnação dos vereadores, declaro aprovado a 26ª sessão ordinária em conformidade com o artigo 100 do nosso regimento interno. Novamente passo a palavra à secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de lei do Executivo 38 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 41 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 36 de 2025 em primeira discussão e votação, requerimentos, indicações e moção da aplauso 23 de 2025 em discussão e votação único. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a esta Casa de Lei. Ofício 598 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação nessa Casa de Leis os seguintes projetos de leis do Executivo. Projeto de lei do Executivo 22 de setembro de 2025, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal dos Servidores Públicos Civis do município de São Mateus do Sul. Institui plano de benefício, organização e custeio e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 43 de 22 de setembro de 2025. Altera a estrutura organizacional administrativa dos poderes executivos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Contando com a colaboração dos nobres édios, apresento meus votos e considerações e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 592 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportamos as indicações encaminhadas a esse Poder Executivo por meio do ofício 106 de 2025, informamos a vossa senhoria o que segue. Entendemos que as manutenções solicitadas através das indicações 283, 284 e 285 foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Obras e, conforme informações prestadas, foram incluídas no programa para execução. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos e elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 146 de 2025. Brasília, 15 de setembro de 2025. Assunto: destinação de verba ao município de São Mateus do Sul para aquisição de cadeiras de rodas automatizadas. Cumprimentando cordialmente, informo em atenção a solicitação da vereadora Jussara
do Carmo Skodowski, estou destinando recursos orçamentários do Governo do Estado do Paraná no valor de 150 mil para aquisição de cadeiras de rodas automatizadas. Aproveito para a informação que trabalharei intensamente na busca de recursos que serão destinados a São Mateus do Sul e aos demais municípios paranaenses. Na oportunidade, colho ensejo para que sejam renovados protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Padovani, deputado federal. Obrigado, secretária. Passaremos, então, à ordem do dia. Passo novamente a palavra à secretária para anunciar o projeto de lei a ser deliberado pelo plenário. Projeto de Lei do Executivo 38 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025 na importância de R$ 1.337.333,56. Projeto de Lei do Executivo 38 de 2025 está em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado o projeto de lei 38, com os votos favoráveis dos vereadores Cássio, Girineu, Jussara, Omar, professora Marta, votos contrários do vereador Wagner e Alana. Projeto de lei do Executivo 41/2025. Projeto de Lei 41 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025, na importância de R$ 475 mil. Projeto de Lei do Executivo 41/2025. Ele está em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente a palavra com a secretária. Projeto de Lei do Legislativo 36 de 2025. De autoria Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Cássio Kottke, Irineu Macuco e Walter Pchivitoski. Institui no âmbito municipal de São Mateus do Sul o programa de geração de trabalho, emprego e rendas das mulheres e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo, número 36, 2025, em sua primeira discussão e votação, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes nesta sessão. Passamos aos requerimentos. Iniciaremos com o requerimento 120 de 2025. Requerimento 120 de 2025, de autoria de Omar Pichetti e Cássio Kottke. Requer ao Poder Executivo, por meio do setor competente, que informe o prazo de conclusão da obra do bueiro localizado na rua Pedro Ignachevski, nas proximidades do número 695. Requerimento 120 de 2025, em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Requerimento 121 de 2025. Requerimento 121 de 2025, de autoria do Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Kottke e professora Marta. Seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha, que oficie o DR a fazer reparos e manutenção na rodovia, como elevação das duas lombadas, que estão desgastadas, muito baixas, não cumprindo sua função de redutor de velocidade. E também sugerindo a colocação de placas sinalizando a existência das lombadas, em espaços anteriores às que possui, na PR 364, quilômetro 33, na comunidade do Paió Grande, neste município. Requerimento 121, 2025, ele está para discussão. Inscrito para fazer uso da palavra o vereador Irineu Macuco. Vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras, o Mauri, o professor, o Edinho da Rádio, seja bem-vindo. Sim,
essa duas lombadas lá, na verdade eu frequento diariamente lá, na verdade está muito baixa, sabe? Então daí pouco resolve, sabe? A gente passa, mesmo não precisa ser o cara que passa, então não está nada resolvendo. E outra coisa, a sinalização, as placas, tem as placas, mas só que as placas estão em cima da lombada, que tem uns metros antes, né? Quem conhece, os caminhões seguram, né? Então o pessoal, os moradores estão com muita dificuldade, então já chama muita freada brusca lá. Então peço para a prefeitura oficializar o DR para nós elevar a lombada um pouco mais, né? Erguer um pouco mais e melhorar a sinalização. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento 121 para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, a secretária. Requerimento 123/2025, de autoria de Walter Chivitoski, Cássio Kottke, Gildo Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Wagner Wolff, Alana Feijó e Omar Pechete. Requer a mesa diretora, após aprovação em plenário, nos termos do artigo 125, sexto do regime interno, que seja registrada a ata ou voto de pesar falecimento da senhora Deusita Gonçalves da Cruz, ocorrido no dia 21 de setembro de 2025, aos 85 anos de idade. Requerimento 123/2025 está para a discussão. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos então às indicações. A palavra está com a secretária. Indicação 323/2025, de Gildo Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kottke e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a reestruturação do ponto de ônibus já existente na rua Vicente Scalzi, próximo ao número 464, transformando em um ponto mais moderno e adequado, com banco confortável, considerando que esse local é utilizado com frequências pelos idosos. Indicação 323/2025 está para a discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 324/2025. Autoria Gildo Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kottke e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando o conserto do buraco existente na calçada da rua Tenente Max Wolff Filho, mais precisamente na lateral da loja Mercado Móveis, que houve afundamento do piso. Indicação 324 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 325/2025. Indicação 325/2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Cássio Kottke, Jussara Ferraz, Gildo Celedo e professora Marta. A ser encaminhado ao Poder Executivo com sugestão de implantação de uma cancha de bocha em área pública, localizado ao lado do Centro de Conveniência do Idoso, Eupítio Brusque. Indicação 325, ela está em discussão. Escrito para fazer uso da palavra o vereador Irineu. Vereador. Presidente, lá tem um espaço ao lado do centro idoso. Então, na verdade, hoje em dia, a bocha, o mais veterano, né? Eu acho que nós temos que motivar os jovens, né? Nós temos já o Bruninho, que destaque nacional e estadual. Então, é importante nós motivar os alunos, os estudantes, para que é um esporte bem sadio também, né? É bem gostoso de praticar. Então, vamos motivar, nós construindo uma cancha no município, fica mais fácil, né, para os alunos participar, né, treinar e aprender. Então, acho que é bem viável nós no futuro, construir uma cancha e ficar bem, vai ser útil para o pessoal aprender e gostar mais da bocha também. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A indicação 325/2025 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos à moção de aplausos 23/2025. Com a palavra, secretária. Moção de aplausos 23 de 2025, de autoria professora Marta, Gido Celeiro e Jussara Ferraz. Moção de aplausos em reconhecimento à professora Sônia Aurora Siben de Pauli, em virtude de sua honrosa aposentadoria e do inestimável legado deixado à educação pública do Estado do Paraná. Lembrando que a moção de aplausos ela é feita de única votação e discussão, quórum de maioria simples. Eu passo a palavra em discussão, escrito para fazer uso para discutir a moção, professora Marta. Professora, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários, quem nos assiste aqui na Câmara, Ednei, queridão aí da rádio, meus sentimentos também pela sua vozinha, e a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Então, vamos falar um pouquinho hoje da professora Sônia, lembrando que a Lana também assinou junto com a gente aí, né, Lana? Da Sônia. Temos que fazer o reconhecimento para a Sônia mesmo. A Sônia nasceu em Francisco Beltrão e ainda menina mudou-se para Antônio Linto em dezembro de 1981 e aos 13 anos de idade. E desde a infância já carregava no coração um sonho. A Sônia queria ser professora e brincava de dar aulas, como se pressentisse que a educação seria o grande propósito de sua vida. Com apenas 15 anos, a Sônia iniciou o curso de magistério no Colégio São Mateus, nosso amado Colégio São Mateus. E no mesmo ano, em 15 de março de 1984, realizou seu maior desejo. Começou a lecionar na Escola São João, na comunidade da Lagoa da Cruz, ensinando a 2ª série do primário. Sua formação acadêmica se consolidou com o tempo. Em 1988, ingressou na Faculdade de Administração de Empresas em União da Vitória, mesmo trabalhando e conciliando a rotina com os deslocamentos. Em 1990, recebeu o convite para atuar na Secretaria de Educação de Antônio Linto, como supervisora do então Ciclo Básico de Educação. Um período em que aprendeu muito e se dedicou intensamente ao fortalecimento da rede municipal. Em 1994, passou a trabalhar no Colégio Duque de Caxias, em Antônio Linto, como professora de Educação Física, permanecendo até 1998. Neste mesmo ano, mudou-se para São Mateus do Sul e iniciou uma nova etapa, lecionando no Colégio Orlando de Stefani Santos, no Colégio do Lajeado, no Colégio Professor Paulo Estêncio, ministrando aulas de História, Geografia e Língua Portuguesa. Também em 1998, deu início à sua 2ª graduação em Letras, Português e Inglês, concluída em 2001, na nossa querida FAF, União da Vitória. No ano de 2001, uma nova etapa de sua trajetória se iniciou. Foi eleita diretora do Colégio Estadual Professor Paulo Estêncio e assumiu a função em 2 de janeiro de 2002. Durante sua gestão, o colégio alcançou um marco histórico em 2005, com a implantação do ensino médio, quando a escola se tornou oficialmente Colégio Estadual Professor Paulo Estêncio. Foram 41 anos, 5 meses e 5 dias
dedicados à educação pública do Estado do Paraná. Uma história marcada por conquistas, superações e muito trabalho. Foi eleita diretora por 7 vezes consecutivas, permanecendo à frente do colégio por 23 anos e 8 meses. Nesse período, a professora Sônia liderou com uma profunda transformação na estrutura física da instituição e elevação do nível de proficiência dos alunos, sempre com a convicção de que a educação é o caminho mais poderoso de transformação social. Além de educadora, é mãe de 2 filhos e avó de 3 netos. Sua maior alegria, com certeza, herança de amor. Certamente, a professora Sônia leva consigo o coração cheio de orgulho. E pode ter certeza, Sônia, que você cumpriu o seu dever. Como grande profissional, você deixa um legado inegável e, sobretudo, ajudou muitas pessoas a sonhar, a crescer e acreditar em si mesmas. Como ela mesma me disse, tudo o que eu fiz foi com amor, alegria e na presença de Deus. A Deus entrego minha caminhada e agradeço a oportunidade de ter servido a comunidade por meio da educação. Fecha aspas, porque são palavras da professora Sônia. Sônia, minha querida colega, minha querida amiga, e muitas vezes minha confidente. Só você sabe disso, né, Sônia? Eu me emociono até. Pode ter certeza, Sônia. Foram tantas reuniões, tantos cursos, tantas festas, tantas reuniões políticas juntas, né? E pode ter certeza que as sementes plantadas continuarão florescendo nas futuras gerações. Então, peço apoio de todos os colegas para votar a favor dessa moção de aplausos para a nossa querida professora Sônia Sebem. Obrigado, vereadora. Também inscrito para fazer uso da palavra, a vereadora Alana Feijó. Obrigada. Vereadora, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Faço questão, vereadora Marta, de assinar, né, com vocês essa moção. Muito bem pensado, muito bem lembrado e merecido, né? A professora Sônia fez um trabalho excelente, né, na educação estadual aqui no nosso município. Entendo a emoção da vereadora Marta, pois quantos anos, né, de companheirismo juntas, fazendo um grupo de diretoras excelentes que a gente tem aqui em São Mateus. E eu que tenho uma professora e uma diretora dentro de casa, a gente sabe, né, o esforço que vocês têm todos os dias para manter, né, os colégios no patamar que estão aqui no nosso município. Os colégios excelentes, com uma estrutura magnífica, e com certeza isso faz parte de dedicação e amor, carinho que vocês trabalham. Hoje mesmo, né, os diretores estão se deslocando até Foz do Iguaçu para capacitação, para curso, e o dia a dia deles é corrido, mas eles fazem com muito amor, e a Sônia foi um exemplo disso aqui no nosso município, orgulho do trabalho, do legado que ela deixou. Então é merecida essa homenagem, e agora vai curtir a sua aposentadoria, cuidar dos filhos, dos netos, né, ter mais tempo para a família. Então, parabéns, Sônia, que Deus continue te abençoando, e obrigado por tudo que fez pela educação do Paraná, e em especial aqui no nosso município. Obrigado, vereadora. Passo a palavra à secretária para coletar os votos dos senhores vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kotke. Favorável. Gil Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores a moção de aplausos 23
2025. Requerimento verbal, feito pelo vereador Wagner Wolff. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento aqui todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, os servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores, a população que se faz presente e também o pessoal que está acompanhando de casa. Senhor presidente, a gente foi enviado um ofício à Sanepar a respeito solicitando informações se seria possível a expansão da rede de saneamento básico lá na rua Tadeu Gimieski, que foi aquele projeto de lei que o senhor deu o nome daquela rua. A gente já discutiu esse tema aqui na Câmara. A gente enviou primeiro um requerimento ao município, ao Poder Executivo, que respondeu que a gente deveria questionar a Sanepar. Então, a gente fez o requerimento de informações à Sanepar, foi enviado um ofício, foi protocolado lá no dia 30 de julho agora desse ano, mas até o presente momento não houve resposta, e, na minha opinião, de maneira injustificada. Porque a Sanepar também deve respostas aqui à Câmara Municipal de Vereadores, porque o serviço de saneamento básico é um serviço público municipal e é função de nós, vereadores, solicitar informações e cobrar e fiscalizar a execução desse serviço. Então, eu peço que a presidência dessa casa envie um ofício aqui para a Sanepar, exigindo que eles mandem essa resposta para a gente. Pode falar que não tem como, que não tem viabilidade técnica, eventualmente. Mas a questão é que a gente precisa de uma resposta para dar essa resposta para a comunidade e para eles saberem como que eles vão ter que agir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está para votação o requerimento verbal feito pelo vereador Wagner Wolff. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos, então, o grande expediente. Ninguém inscrito para fazer uso da tribuna livre. Passamos... Vereadora Jussara, com a palavra. Boa noite a todos, os vereadores, vereadoras, todos que se fazem aqui presente e os que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero agradecer o deputado federal Padovani, que nos presenteou aí com um recurso no valor de R$150 mil para aquisição de cadeira de rodas automatizadas. E quero agradecer também, dar os parabéns à nossa prefeita, secretários, ao comércio local e a toda a população que se fez presente na nossa festa do AgroSamas, né? A todos que trabalharam nos bastidores, né? Onde celebramos não apenas o aniversário da nossa cidade, mas a união e o espírito comunitário que nos fortalece, né? E deixar os parabéns a todos que participaram. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A professora Marta, com a palavra. Vou fazer uso aqui mesmo, presidente. Só para falar um pouquinho, então, importante nós falarmos da Revolução Farroupilha, né? Dia 20 de setembro, nós comemoramos o Dia da Revolução Farroupilha, Dia do Gaúcho. E por que o dia 20 de setembro, né? Conhecido como Dia do Gaúcho, é feriado, inclusive, no Rio Grande do Sul, e essa data recorda o início da Revolução Farroupilha, ou seja, a Guerra dos Farrapos, em 20 de setembro de 1835. Para o Brasil, marca a revolta civil mais longa da sua história. Durante 10 anos, conhecido como o Decênio Heróico, de 1835 a 1845. A revolta como cenário, o Rio Grande do Sul, sendo por isso a data mais importante do calendário do estado do Rio Grande do Sul. Assim, o Dia do Gaúcho consiste numa homenagem a um dos episódios históricos mais importantes para a comunidade gaúcha. A data ganhou maior destaque e comemoração a partir do momento em que foi decretado o feriado no Rio Grande do Sul, de acordo com o Decreto Estadual número 36.180, de 18 de setembro de 1995.
E o que foi a Revolução Farroupilha? A Revolução Farroupilha foi uma revolta regional contra o governo imperial do Brasil, na qual os revoltosos queriam se separar do Império do Brasil. Recebeu esse nome por conta dos farrapos que seus participantes vestiam. Após ser feito um acordo de paz entre as partes envolvidas, a Revolução chegou ao fim em 1º de maio de 1845. Então, o Dia do Gaúcho, ele está incluído na Semana Farroupilha, uma celebração da cultura e das tradições gaúchas. A semana ocorre todos os anos entre 13 e 20 de setembro e é a maior festa popular do estado do Rio Grande do Sul. E, tradicionalmente, durante o evento, são organizadas festas, né, nos centros de tradição gaúcha, que ressaltam os costumes típicos desse povo, como a culinária, vestimentas, danças e apresentações musicais. E esse é um momento de exaltar a história, através de palestras também, espetáculos, e relembrar o que aconteceu de 1835 a 1845. Então, só para relembrar um pouquinho aí o que foi a Revolução Farroupilha e parabenizar todos os gaúchos do Paraná também, né? Todos os que participam aí dos CTGs e que levam adiante essa cultura gaúcha, né? Especialmente aí aos patrões, a professora Geomara, inclusive, a Thaís, o Everlin, enfim, até a gente assistiu, né, durante o Agro Samas, apresentações maravilhosas, representando a tradição gaúcha. Então, parabéns a todos os gaúchos de São Mateus do Sul que mantêm viva essa cultura. Um grande abraço a todos. Obrigado, professora Marta. Passamos agora, então, às explicações pessoais. Professora Marta, inscrito por fazer uso da palavra. Com a palavra, professora. Muita falação hoje da minha parte. Ai, meu Deus, já vamos fazer um vídeo. Eu estou muito preocupada. Meu Deus, né, doutores? Estou muito preocupada. Como diz a Gi, vamos fazer o resuminho da semana, né? Foi de muito trabalho essa semana, mas eu quero agradecer imensamente aí o querido Aramis e também a Alice, que a gente foi fazer algumas visitas. Estamos aí realizando uma parceria também com a antiga Emater, né? E tenho certeza que boas notícias virão. E parabenizar São Mateus do Sul, né, pelos 117 anos. Eu não nasci aqui, mas cheguei com 6 anos, então já sou uma gaúcha polaca, né, Evaldo? E agora temos até polonês na nossa escola, né? Parabenizar todos que lá estiveram. Foram, se não me engano, em torno de 150 mil pessoas que participaram do evento. Um evento muito significativo para São Mateus do Sul, principalmente porque são pessoas da própria comunidade que vão lá expor seus produtos. Ali acontecem muitos negócios, desde a pessoa que vai lá vender a sua batata frita, até uma máquina de grande potência lá de quase 3 milhões, né? Mas que todos são importantes, né? E a valorização que é dada aos nossos pequenos, médios e grandes produtores acontece nesse evento. Algumas pessoas se incomodam, né? Porque está incomodando, isso, aquilo. Os incomodados que se retirem, né? Vamos continuar com a festa, se Deus quiser, cada ano melhor. Então, parabéns, prefeita. Eu não vou citar nomes aqui porque vou ser injusta, mas parabéns aos secretários envolvidos, aos servidores, às pessoas que participaram, que expuseram lá seus produtos,
os visitantes, porque veio muita gente de fora nesse evento. Então, parabéns. Parabéns para São Mateus e parabéns para todos os munícipes. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de iniciar aqui o discurso estendendo aqui um abraço ao amigo Ednei, que está aqui, que perdeu sua avó justamente no final de semana, né, Ednei, no último dia da AgroSamas, o Ednei que estava trabalhando bastante lá na AgroSamas também. Estendo aqui minha solidariedade, Ednei, porque eu tive o prazer de ter na minha criação minhas duas avós, a minha avó materna e a minha avó paterna. Minha avó paterna já faleceu há alguns anos, e todo dia eu sinto falta dela. Às vezes me acordo no meio da noite sonhando como se eu estivesse lá no hotel dela, andando por aqueles corredores ainda. Tenho o privilégio de ter minha avó Marlete ainda viva, uma pessoa extremamente sábia que criou eu, meus irmãos, meus primos. Eu sei o quanto uma avó é importante na vida de um neto, né? A ternura, o carinho que uma avó traz. E não só para você e para sua família, mas lendo aqui os votos de pesar que a gente registrou em homenagem a ela, ver também que foi uma líder da comunidade, a primeira professora, né, da escola no Monjolos, catequista também, que é uma missão que eu admiro muito. Minha sogra foi catequista durante muito tempo, e há uma importância muito grande em você transmitir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos da Igreja Católica, para que a comunidade religiosa se fortaleça e continue aumentando, né? Então fica aqui registrado essa homenagem para você e, por extensão, a toda a sua família. Gostei, vereadora Marta, da sua fala sobre rememorar esse momento importante da história do Brasil, que foi a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. E é engraçado que, quando a gente relembra da Guerra dos Farrapos, você tinha dois fatores fundamentais quando se deflagrou aquele conflito, que era a centralização do poder do Império e os altos impostos, né? Coisa que não é muito diferente de hoje em dia, né? Centralização do poder em Brasília, e esses impostos que sufocam a população brasileira, que sufocam os empreendedores brasileiros. E lembrando que o conflito, o vereador Pichetti, da Guerra dos Farrapos, sabe como que ele acabou? Ele acabou com uma anistia. Então, a anistia não é uma figura muito nova na história do Brasil. É uma figura bastante conhecida, que teve presente em vários momentos da história do país para a pacificação social. Então, apesar das propagandas que a gente vê, né, a anistia sempre foi uma figura política presente na vida do Brasil. Com relação eu não poderia deixar de falar também aqui da AgroSamas. Eu fui em todas as edições da AgroSamas até hoje, muito antes de ser vereador. Estive em todos os anos e fui nesse ano de volta. Estive lá na sexta, estive lá no sábado, estive lá no domingo novamente. E realmente é uma festa extremamente organizada, um lugar de convívio que a gente encontra os amigos, encontra a família, vê os feirantes, cumprimenta nossos amigos empresários locais que estão lá. Mas eu acho que as críticas, vereadora Marta, elas sempre vão existir em qualquer sociedade. Nada vai ser perfeito. E eu entendo perfeitamente as críticas que as pessoas fazem. Por exemplo, em a gente fazer a festa no centro da cidade, é perfeitamente aceitável essas críticas. Então, essa questão, assim, quando a colega fala, por exemplo, os incomodados que se retirem, me preocupa, porque é mais ou menos assim, daí, AgroSamas, ou ame ou deixa. Não é assim, né? A gente tem que tolerar as críticas das pessoas, porque eu entendo um argumento, porque as pessoas olham para a gente e elas perguntam isso. Elas falam, a gente tem um parque de exposições gigantesco, com uma estrutura recém-inaugurada que realmente é muito boa. Então, esse debate para se ter na sociedade é função, inclusive, aqui do Parlamento Municipal, da Câmara Municipal de Vereadores, né? Eu, particularmente, falo para as pessoas, eu sei que acaba incomodando, né? Eu entendo também quando você fala da organização do evento aqui, e o pessoal me falou sobre isso. Falou que a questão é quando é lá no parque, quando você vai, você tem que ir para passar o dia inteiro. Quando você faz no centro da cidade, você vai ali um pouco, volta para casa, depois volta na festa de volta, como todo mundo faz, né? Mas esse é um debate legítimo para se ter em São Mateus do Sul. Eu não poderia deixar claro de falar aqui sobre o aniversário dessa amada comunidade são-mateuense, a emancipação política do nosso município. É uma história extremamente rica de São Mateus do Sul, uma cultura extremamente rica. Eu já falei várias vezes aqui da admiração que eu tenho
pela cultura polonesa. A gente tem aqui os representantes da Braspol, a gente fez uma homenagem na semana passada, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso, da importância que a cultura polonesa tem quando ela traz também, Evaldo, os valores do catolicismo, os valores do cristianismo, que são parte integrante da cultura polonesa. É só você ver que quase todas as nossas festas aqui do interior do município, elas são centradas na comunidade cristã, especificamente na comunidade católica, para a gente ver a importância que isso tem em termos de construção histórica e cultural para o nosso município. E a gente celebrar parte dessa cultura no aniversário da cidade é realmente uma alegria muito grande, e para mim é um orgulho poder vivenciar esse momento como vereador, estar aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Já falei várias vezes do orgulho que eu sinto em ser vereador da cidade onde eu nasci, da cidade onde eu fui criado. Quando participei, por exemplo, da inauguração da creche, da nova estrutura da creche do Pedacinho do Céu, algumas pessoas não entenderam que, para mim, aquilo tinha um valor sentimental muito grande, porque eu, com 5, 6 anos de idade, eu frequentava aquela creche. Hoje eu vejo que os filhos dos meus amigos frequentam aquela creche. Então, eu receber um convite, enquanto vereador, tendo sido eleito, para mim é um motivo de extremo orgulho. Eu já falei várias vezes sobre isso, a importância que eu dou ao Parlamento Municipal. Eu acho que a gente deve ainda muito para a comunidade de São Mateus, que a gente tem que entregar muito mais para essa comunidade. É por isso que eu peço, a gente teve uma festa muito grande, mas que a gente recorde esse empenho, principalmente os secretários municipais, Walter. Eu vi muito secretário municipal trabalhando na festa, por exemplo, de outras pastas que não estão diretamente relacionadas aqui ao turismo e à organização do evento em si, que estavam lá de camisa, estavam de crachá. Eu espero ver esse mesmo empenho, por exemplo, quando a gente estiver no pronto atendimento lá com filas de 2, 3 horas, ou quando a gente tiver que chega na farmácia, não tem um medicamento, ou quando chega a ter um problema na estrutura da rede municipal de ensino, da rede municipal de saúde. Então, tem que ter esse empenho também, porque se uma equipe como essa consegue fazer um evento desse porte, que é um evento muito grande, eu vi nas notícias agora, 150 mil pessoas passaram pela festa. Então, é um evento de grande porte. Então, quem consegue organizar durante 3 dias um evento desse tem capacidade de executar, sim, melhor os serviços públicos aqui da nossa cidade. Então, isso é o mínimo que eu espero que a gente também veja esse mesmo empenho de alguns secretários municipais na execução dos seus afazeres de rotina, seja na Secretaria Municipal de Saúde, seja na Secretaria Municipal de Educação. A gente tem feito essas cobranças rotineiramente aqui. E o que eu espero é ver exatamente esse mesmo empenho que a gente teve nesse final de semana para esses assuntos futuros do município. Como eu falei, Walter, eu falei já para o presidente, nós temos temas urgentes aqui na Câmara Municipal de Vereadores que a gente precisa dar uma resposta para a população, porque nós somos eleitos para isso e eles estão certos em cobrar a gente. Por exemplo, quando a gente fala do Distrito Industrial. A gente voltou aqui um projeto de lei muito bom hoje, da vereadora Jussara e da vereadora Gi. Não sei, a vereadora Marta era proponente também, vereadora Marta, agora eu não vi. A gente apresentou esse projeto de lei aqui, que fala da questão de você acolher essas mulheres em situação, principalmente de violência doméstica, de vulnerabilidade, e auxiliar elas numa formação profissional para que elas conquistem a emancipação também financeira, através do trabalho. Só que a melhor ferramenta que a gente tem também é que a Secretaria de Indústria e Comércio consiga concluir. A gente precisa fazer as obras de implantação do Distrito Industrial, porque não é só terreno, não é só lote. A gente tem que ter infraestrutura de energia, a gente tem que ter infraestrutura das estradas, a gente tem que ter uma série de gamas de recursos para que a gente consiga atrair, e principalmente alguma grande indústria, mais uma grande indústria. A gente vê um impacto positivo, por exemplo, que a PX teve na empregabilidade, principalmente entre os jovens aqui de São Mateus do Sul, dando oportunidade para muitos jovens. E a gente precisa, eu falo porque eu olhei recentemente os dados do Instituto de Pesquisa aqui do Estado do Paraná, e me assusta quando eu vejo que a gente cria menos empregos na área industrial que municípios que têm 1/3 do nosso tamanho aqui da região. Então, me preocupa esse fato, porque é no setor industrial que estão os maiores salários. Então, a gente tem essa missão, a gente tem que ter esse compromisso com a população, a gente tem que ter esse empenho. Nós vamos aqui discutir nas próximas semanas o plano plurianual. Eu acho que essa é a melhor oportunidade que nós, vereadores, temos para ajudar a corrigir esses problemas, para ajudar a planejar o município pelos próximos 4 anos, para que a gente consiga direcionar os investimentos, seja na lei orçamentária anual, seja através das emendas impositivas aqui dos vereadores. A gente precisa ter um norte. Eu falo, a gente precisa entregar isso para a população de São Mateus, porque o nosso tempo é curto, gente. A gente já passou 9 meses de mandato.
Já foi praticamente 1 ano de mandato. A gente tem mais 3 anos aqui. Então, o tempo corre, as coisas passam muito rápido. E, às vezes, eu sinto que parece que eu estou nadando e, às vezes, não estou saindo do lugar com a questão de transformação desses dados mais concretos para São Mateus do Sul. É por isso que eu peço o empenho de todos nós para que a gente faça essas cobranças, exija o mesmo empenho dos secretários na execução desses serviços. Não são todos apastas, eu já reconheci aqui o bom trabalho que é feito pela Secretaria Municipal de Obras, o bom trabalho que é feito pela Secretaria Municipal de Esportes. Eu tenho vários amigos que trabalham... Só para concluir, senhor presidente, eu tenho vários amigos que trabalham na gestão e sei que tem muita gente empenhada lá, mas tem algumas secretarias que estão devendo bastante. Eu espero esse mesmo empenho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Irineu, com a palavra. Vou fazer um resumo. Primeiro vamos falar do nosso Samas Clube, né? No sábado teve jogo de volta, não foi tão bem, mas não perdeu o jogo, empatou 0-0. Portanto, que é líder do grupo e líder no geral. Então, jogou também com o time que também está invicto. Eu achei que tinha meio pouca gente por motivo da festa aí, sabe? Mas foi um bom resultado. Amanhã joga de volta em Campo Largo, às 19 horas. Vamos torcer que traga 3 pontos lá, já praticamente garante a classificação. Também outro campeonato, também no Paio Grande lá, em parceria com a Secretaria de Esporte. Também iniciou no sábado passado, no sábado que vem tem jogo de volta lá. Agradeço a nossa prefeita Fernanda pelo apoio e ao nosso secretário Jacto, porque que sozinho ninguém faz nada. Também do Argo Samas, eu acho que é um sucesso tremendo, né? No quarto já, eu acho que o primeiro foi mais difícil, que daí não sei se não teria dar certo, mas deu certo. Então a equipe é unida, né? Todo o secretariado. Então, parabéns para todo mundo que se uniram, trabalharam de amanhecer à noite para organizar na parte da limpeza, né? A equipe também, depois, após o show, 6 horas da manhã, estava na limpeza das ruas para voltar outro dia. Então, isso é muito gratificante. A participação foi imensa, né? Assim, focando, Wagner, você fala em grande empresa. Sim, é importante a empresa grande vir, mas vamos valorizar as pequenas empresas também, né? Que eu digo assim, uma empresa nossa, nós temos no Paio Grande, no Mico Xisto, lá uma pequena começou do zero, hoje está uma potência. Então é importante também nós fortalecer a nossa pequena empresa aqui, né? E o que foi no Argo Samas, assim, bem pequena empresa que instalaram e faturaram, né? Que eu vejo lá que o pessoal está contente. Então, também é importante nós dar um apoio para essas pequenas empresas, né? Que foi dado, né? Na verdade, o Argo Samas é para isso mesmo, né? Uma empresa local para dar uma levantada no caixa, né? Que é difícil, né? Manter os cargos aí, funcionário, tem muito imposto. Então, eu acho que foi o quarto, eu acho que foi melhor que o terceiro, e assim, eu acho que não vai sempre existir Argo Samas. Quando diz, tem crítica, tem. O pessoal me cobrou mesmo, negócio do comércio lá, alguém que vai fornecer lá verdura, fica uma dificuldade, mais longe, concordo. Mas nunca vai ficar todo mundo contente. Outra coisa, uma coisa boa também, que vamos falar do municipal lá, daquela posto lá. Até o tio hoje foi acompanhar lá a cabine, estão construindo, lá no Paio Grande mesmo, estão fabricando lá na empresa lá. Até quarta que vem está instalada lá, então vai acabar o problema. Quarta que vem já está instalada a cabine e já está liberado lá, e o posto esqueceram agora. Para o outro lado lá, e vai jogar, me garantiu. O Wagner falou assim, não é, presidente? Quarta-feira vai estar no jogo, assistindo, que não foi, então hoje não jogo, eu acho. Tutou, né? Vai no Atlético domingo, quarta-feira mesmo, né? Então hoje não ia, sei lá. Outra coisa também, uma boa coisa que eu passei agora há pouco, conferi lá, aqueles carros que estavam lá próximo à polícia civil lá, retiraram uma quantia, passei agora há pouco, conferi lá, ficou só a carreta lá, parece, o resto retiraram tudo.
Então é uma grande... Não devia estar lá nunca, lá, mas estavam lá, estavam mal estacionados, mas hoje que eu vi que estavam retirando lá. É isso, presidente, boa noite. Obrigado, vereador. Também para fazer uso da palavra, inscrito, vereador Omar Pichetti. Vereador. Boa noite, senhores vereadores, população presente, população que nos assiste pelas redes sociais. Assistindo jornal, vendo algumas redes sociais, e como o meu amigo particular Tom fala, de vez em quando a gente tem de divagar. O que significa devagar e falar em relação a tudo e talvez em relação a nada? Vendo o debate político, tanto da extrema esquerda como da extrema direita, a gente vê opiniões totalmente contrárias do mesmo assunto. Mas para a gente poder entender e fazer uma síntese do que os dois lados falam, talvez a gente tenha de ver o lado mais próximo do povo. E eu vejo que a minha função aqui como vereador, e qualquer pessoa do Poder Legislativo ou Executivo, qualquer agente político, eu estou vereador. Eu nunca serei vereador pro resto da minha vida. E eu repito, a única coisa que eu sou é pai da Amanda e pai do Neto. Isso é eterno. Daí a gente vê pessoas fazendo uma defesa absurda sobre algumas coisas sem perceber de verdade a verdadeira realidade da situação. Hoje nós temos uma PEC aprovada no Congresso Nacional, que uns falam que é a PEC da bandidagem, outros falam que é a PEC da blindagem. Da bandidagem, porque talvez alguns deputados que votaram a favor, eles se espelham no ex-deputado Idebrando Pascoal Nogueira Neto, que foi o famoso deputado Motosserra, ex-militar, ex-político brasileiro, ex-coronel da Polícia Militar do Estado do Acre, eleito deputado federal em 1988. E ele tinha esse apelido de Motosserra porque ele foi um grande assassino na época e matou várias pessoas. Ele foi condenado simplesmente por 108 anos de cadeia e foi um dos maiores traficantes de droga da região. Por que chamavam ele de Motosserra? Por alguns desafetos políticos deles, foi cortado com a motosserra. E para ele ser processado pela justiça e pela própria polícia militar, na qual ela fazia parte, a polícia tive de pedir ordem para o presidente do Congresso Nacional. Porque naquela época não existia lei. E por causa desse caso emblemático da política brasileira, em 2001, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional número 35, que acabou com a exigência prévia para processar criminalmente um parlamentar. E o que nossos nobres deputados fizeram agora é colocar essa emenda. Essa emenda precisaria estar aqui, se tanto a extrema-direita ou a extrema-esquerda fossem éticos, tivessem caráter, tivessem hombridade, tivessem os princípios constitucionais, mas principalmente os princípios humanos. Será que o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, que vive não do seu salário, mas vive de porcentagem, vive do acachar as pessoas, de perseguir as pessoas, de pedir 2%, 5%, 10%, consegue olhar para os seus filhos e ter o mesmo tipo de sono de quem não faz isso no seu dia a dia? Precisa emenda? Precisa lei?
precisa ter tanta regulação se as pessoas tivessem uma coisa só: caráter, dignidade, hombridade, respeito pela família, respeito pelos seus filhos, respeito pelas pessoas. Não precisava uma montanha de leis, não precisava de uma montanha de policiais, não precisava uma montanha de promotores nem de juízes. Só precisava de uma coisa: vergonha na cara. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Inscrito para fazer uso da palavra, vereadora Agi. Vereadora. O nosso resumo da semana aí, quero dar parabéns ao Helder e toda a organização do MIS, foi muito bonita na quinta-feira. E eu quero dar parabéns a todas as meninas que participaram, porque elas estarem lá firmes e fortes, não é para qualquer um. Eu vi elas assim como nós, na época das eleições, né? Colocamos a nossa cara a tapa para bater e tinha propostas. Assim estavam as meninas lá, cada um com o seu intuito. Quero dar parabéns principalmente para a Maria Eduarda Sutte Wischniewski, a segunda Miss Amanda Vitória Gritten e a terceira Jéssica Karpinski Novakoski. Mas não menos importante, né, todas elas, né, os nossos parabéns. Eu quero também dar parabéns a todos os gaúchos da região, né, que tivemos aí o dia 20 de setembro. Lembrando que o meu filho, meu marido estiveram aqui junto com os outros gaúchos, né, junto aí festejando, e no dia 20 estiveram aí todos vestidos, né, para não deixar a data passar em branco no dia 20 de setembro. Lembrando que o gaúcho não é o que nasce no Rio Grande, né, gente, mas é aquele que cultiva a tradição. E esse estamos no meio. Nossos parabéns aí a todos e a todos os CTGs. Parabéns a São Mateus do Sul pelos seus 117 anos, por essa festa linda, por todos os envolvidos, por esses 90 empreendedores que tiveram aí participando, fazendo a festa acontecer. E assim o povo também participou e acredito que todos saíram contentes. E nós, como bons católicos, né, Wagner, né? É um dia também especial para nós, um dia de São Mateus. O dia de São Mateus, há muitos anos, não era comemorado no dia 21 de setembro com festa. E esse ano teve, pela Igreja Católica, né, a gente comemorava o dia 15 de agosto. Esse ano teve o Bingão, a Igreja Católica fez, uma festa linda também. Então, parabéns a eles também. E ao padre Daniel, né, que esteve lá conosco na abertura do AgroSamas, deu apoio, deu a benção, assim também como o pastor Alessandro. A prefeita municipal e a todos, né, enfim, os secretários envolvidos. E ontem o serviço não parava, né, até domingo foi a festa. Estivemos presentes, né, todos os vereadores, aí, a maioria no estande da Câmara, recebemos o povo, conversamos bastante, anotamos as demandas, teve até um vereador que pediu lá a lombada, né, Wagner? Não, foi muito, muito legal, foram 3 dias aí de atenção e valeu a pena. E o serviço continuou, e ontem à tarde já tive reunião com a prefeita municipal, com a secretária Daiane, falamos bastante sobre assuntos da saúde, de pessoas idosas, de obras. A reunião foi muito produtiva. Bastante questões que a gente vai levantando e vai levando as pessoas que têm dúvidas, né? Enfim, a toda a população. Hoje da manhã também estive a manhã inteira, gente, na associação comercial, desde as 8h30 da manhã, participando com os agricultores sobre assuntos bem importantes. Dentre eles, sobre o projeto de crédito fundiário, sobre trechos de pavimentação rural, sobre o projeto de água segura, PROMAIS e os informativos da Secretaria da Agricultura. Confesso que umas horas eu queria fugir lá da reunião, mas os assuntos, todos os tópicos eram muito importantes e a gente quer ficar a par, né? E sei que saímos de lá, já era 10 para meio-dia. A reunião foi muito produtiva. E
assim como o restante dos vereadores, né, mais uma vez, né, uma das funções é fiscalizar. E hoje eu tive à tarde na Escola do Turvo de Baixo, na Escola Municipal do Campo, Odalina Almeida Faria, de Educação Infantil e Fundamental, né, e também no Colégio Estadual do Campo, lá do Turvo, com a diretora municipal, a Josicléia. Então, a gente teve umas questões dos ônibus e a gente foi lá, eu e o NEC, para conversar, ver o que tinha acontecido, o que realmente que precisava de manutenção. E realmente tem alguns detalhezinhos que tem que melhorar, sim. E essa é a nossa função, né, gente? Chegou o pedido aí da população, um ou outro pai, ou não precisa necessariamente ser o pai, mas chegou e nós vamos averiguar o que está acontecendo e, se for caso de né, notificar, será notificado. E a gente está acompanhando. Lembrando que mais uns dias começam as licitações novas, né? Então, a gente tem que estar de olho e já preparando para que as próximas estejam tudo em órbita, tudo adequado. Acho que da minha parte é isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Cássio, com a palavra. Primeiramente, uma boa noite a todos os vereadores, senhor presidente, toda a equipe dessa casa, aqueles que nos assistem via Facebook, os que estão aqui presentes. E não poderia, né, deixar passar em branco aqui e parabenizar o nosso município pelos 117 anos de história, de trabalho, de um povo honesto e que vem dia a dia mostrando que é capaz de fazer ainda mais por São Mateus do Sul e fazer a nossa cidade evoluir e aparecer para a região. E eu acho sempre importante, claro, debater as questões das indústrias para o nosso município, mas a gente não pode esquecer também que dentro do nosso AgroSamas tivemos, né, diversos feirantes, empresas locais que estavam ali, né, presentes com seus estandes, e isso é o portfólio do nosso município. Nós temos que também demonstrar o nosso interesse em abrir a mente para receber novas empresas. E, sem dúvida, o nosso AgroSamas é uma vitrine, né? Porque o foco, sem dúvida, é o comércio local. E eu acredito que seja por isso que é realizado no centro da cidade. Claro que tem, né, os transtornos, isso é normal e, sem dúvida, o Executivo vai trabalhar dia a dia para que, num próximo evento, né, as dores de cabeça diminuam. Mas fica aqui o meu parabéns a toda a equipe do Executivo, que trabalhou arduamente para que esse evento fosse realizado, a nossa prefeita municipal, que sempre, né, dá um show para o nosso município, a equipe aqui da Câmara Municipal, que esteve presente ali no stand, que organizou o stand, e que recebeu ali, acredito eu, que mais de 200 pessoas por dia, né? Olhando e escutando a demanda da população, apresentando um pouco aqui do nosso trabalho como legislativo. E é isso, é fazer o diferente, é trabalhar para explorar aquilo que a gente tem de melhor, né? Porque se for para fazer igual, né, ou para fazer o básico, na minha opinião, também não seria o certo. Nós estamos aqui para tentar mudar e fazer as coisas melhores do que nos outros anos. Então, mais uma vez, fica aqui o parabéns para São Mateus do Sul e parabéns para a população, porque a festa é para o povo samatéuense e a equipe aí da Prefeitura Municipal está de parabéns pelo show. Obrigado. Obrigado, vereador. O anúncio, então, da próxima sessão ordinária será a 34ª sessão ordinária, a ser realizada em 30 de setembro, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Teremos o projeto de lei do Legislativo número 36 de 2025, ele estará em sua segunda discussão e votação. Projetos de lei do Executivo 42 e 43 de 2025, em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo 44 de 2023, em sua primeira discussão e votação.
além de requerimentos e indicações. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.